Essa menina de rua salvou a vida do milionário que se afogava com uma ação incrível. No meio da festa mais tradicional de Salvador, quando a cidade fervia de fé e alegria durante a lavagem do Bonfim, um milionário conhecido por sua frieza e controle absoluto da própria vida caiu nas águas agitadas da Baía de Todos os Santos e ninguém percebeu. Ninguém, exceto uma menina de rua que, sem pensar duas vezes, se jogou para salvá-lo com uma atitude inesperada. O que era para ser apenas um resgate virou o início de uma jornada que nenhum dos dois jamais imaginaria. Essa história é sobre mundos que não deveriam se cruzar, mas se colidem de forma explosiva. Uma menina sem nada e um homem que tinha tudo, menos o essencial. Já deixa seu like, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder o desenrolar dessa história que vai mexer com você do começo ao fim. O sol queimava forte sobre Salvador naquele início de janeiro. A cidade pulsava em ritmo de festa. Nas ruas apertadas do Bonfim, as baianas, com seus vestidos brancos rendados, derramavam água de cheiro no chão quente, e os tambores ecoavam entre becos e ladeiras. Milhares de fiéis caminhavam em direção à igreja do Senhor do Bonfim, cantando e dançando, em um espetáculo de fé, suor e cultura. Mas, no meio daquela explosão de alegria popular, havia um homem deslocado. Ele caminhava entre a multidão como se estivesse dentro de um aquário, observando tudo com certo distanciamento. Alto, de terno de linho claro, sapatos que não combinavam com o calçamento irregular, e óculos escuros que escondiam mais do que protegiam, ele parecia estar ali por engano. Esse homem era o empresário mais jovem a figurar na lista dos 100 mais ricos do país. Conhecido por sua genialidade nos negócios e pela frieza com que tomava decisões, poucos sabiam algo sobre sua vida pessoal. Havia quem dissesse que ele dormia apenas 4 horas por noite. Outros juravam que ele não sorria havia anos. Estava em Salvador para fechar uma parceria com uma startup local de inovação social, mas decidirá passar pela festa para ver de perto o povo, como dissera seu assessor. Ao se aproximar do cais, perto da Pedra Furada, ele parou por um instante. Observava o mar esverdeado, repleto de barcos e canoas coloridas, quando um grupo em êxtase começou a dançar e pular ao seu redor. Alguém esbarrou nele com força. Tentou se equilibrar, mas escorregou no chão molhado e, num piscar de olhos, caiu na água. O barulho do impacto se perdeu em meio aos atabaques. Seus braços se debatiam, mas ninguém parecia notar. A água da baía estava turva, pesada, e ele não sabia nadar. O terno ensopado pesava como cimento. Engoliu água salgada e sentiu o desespero tomar conta do corpo. Tentava gritar, mas tudo se resumia a bolhas e tosses abafadas. Foi então que alguém mergulhou. Rápido, direto, como um raio atravessando a superfície. Pequena, ágil, a figura se aproximou dele e agarrou sua camisa com força. Era uma menina, talvez 14 ou 15 anos, com tranças presas por fitas coloridas e olhar determinado. Com um braço, o segurava, com o outro, nadava com destreza para a borda, desviando de pedaços de madeira e cordas de pescadores. Com muito esforço, ela o arrastou até uma escada de pedra que dava acesso à rua. Quando os dois emergiram, encharcados e ofegantes, a multidão finalmente percebeu. Alguns se aproximaram, outros continuaram a festa como se nada tivesse acontecido. Ele tossia sem parar, tentando entender o que acabará de acontecer. "Você tá bem?" perguntou ela, com o sotaque carregado de quem cresceu nas ruas do centro antigo. Ele a olhou, ainda confuso. Tentou agradecer, mas só conseguiu assentir. Ela sorriu de canto e se levantou. "Tenta não cair de novo, viu?" disse, antes de se virar e desaparecer no meio da multidão, como se nunca tivesse estado ali. Durante os minutos seguintes, ele permaneceu sentado no chão de pedra, ainda molhado, tentando processar tudo. Um segurança particular finalmente o encontrou e o conduziu até o carro. No caminho de volta para o hotel de luxo onde estava hospedado, ele não disse uma palavra. O rosto da menina, seus olhos duros e ao mesmo tempo vivos, ficaram gravados na mente dele. Naquela noite, não conseguiu dormir. Sentia o gosto da água salgada na boca, o peso da própria impotência, a estranheza de ter sido salvo por alguém que parecia pertencer a outro mundo.
Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu vulnerável. E odiou a sensação. Mas algo mais o incomodava, o fato de não saber o nome dela. Quem era? Onde morava? O que fazia em meio àquele caos? Ela poderia ter ignorado, seguido com sua vida. Mas não. Arriscou-se por um desconhecido. Por quê? Nos dias seguintes, ele adiou reuniões, dispensou compromissos e passou a circular por pontos turísticos e praças populares, observando, procurando. Com a ajuda de um motorista local, um homem tagarela que conhecia cada viela da cidade, começou a buscar pistas da garota. Descrevia sua aparência, perguntava nos mercados, nas feiras, nas esquinas do Pelourinho. Nada. Até que uma manhã, ao passar pela Praça da Sé, ouviu uma melodia familiar. Uma voz jovem e afinada cantava uma música antiga, daquelas de roda, com versos adaptados. Acompanhada de um violão velho, a garota cantava para um pequeno grupo de turistas e moradores. Ele reconheceu imediatamente. Era ela. Aproximou-se devagar. Ela notou sua presença, mas continuou cantando. Quando terminou, recolheu algumas moedas num chapéu improvisado e disse, sem olhar diretamente para ele, e você me seguiu. Eu procurei você, respondeu ele. Queria te agradecer. Já agradeceu. Queria te ajudar. Ela riu, sem esconder o sarcasmo. Ajudar? Como? Jogando dinheiro em mim? Ele hesitou. Era exatamente o que pretendia fazer. Nunca havia conhecido alguém que recusasse sua ajuda. Sua generosidade era prática, de cheques, doações, acordos. Mas ali, aquilo não funcionava. Eu quero te oferecer um trabalho, disse, depois de um breve silêncio. Um projeto que estou abrindo aqui. Você parece inteligente, corajosa. Pode aprender rápido. Ela arqueou as sobrancelhas. Trabalho? Tem comida todo dia. Um salário. E talvez uma oportunidade de mudar de vida, se quiser. Ela o encarou, desconfiada. Sabia que promessas assim vinham com preço. Mas alguma coisa na postura dele, talvez o tom hesitante, a ausência de arrogância, a fez considerar. Vou pensar. Nos dias seguintes, ela sumiu de novo. Ele esperava na praça, mas ela não aparecia. Até que, numa terça-feira chuvosa, ela surgiu, encharcada, com uma mochila pequena nas costas. Onde é esse lugar? Ele sorriu, sem demonstrar. Apenas sinalizou para que entrasse no carro. Foi o começo de uma transformação que nenhum dos dois esperava. O carro subiu a ladeira em direção a um antigo casarão restaurado no bairro do Santo Antônio além do Carmo. A chuva fina deixava as ruas ainda mais estreitas, refletindo as luzes amareladas dos postes coloniais. Do lado de fora, a cidade era uma pintura viva de contrastes. Do lado de dentro do carro, o silêncio entre os dois era denso, mas não desconfortável. A menina olhava pela janela com olhos atentos, como se cada prédio, cada detalhe da paisagem, pudesse guardar uma ameaça ou uma promessa. Quando chegaram ao local, ela hesitou antes de sair. O casarão era grande, pintado de branco com janelas azuis e varandas de ferro trabalhado. Tinha cheiro de coisa nova, de tinta fresca e madeira polida. Mas também guardava o eco de uma época passada. Havia placas nos muros anunciando a Fundação de Inovação Social, o projeto que o milionário queria lançar. O lugar estava em fase final de preparação. Móveis chegando, computadores sendo instalados, uma pequena biblioteca sendo organizada no andar de cima. Ele mostrou tudo com calma, evitando parecer um guia ou um patrão. Era um espaço para jovens aprenderem tecnologia, empreendedorismo, música, arte e gestão comunitária. A ideia era que, em 6 meses, o projeto estivesse em funcionamento total, com professores, instrutores e uma rede de apoio psicológico e social. Você entra como assistente administrativa, disse ele, parando diante de uma mesa vazia. Vai ajudar na organização dos materiais, fazer contato com os jovens da comunidade e acompanhar os treinamentos. Nada muito complicado. Vamos ensinar tudo.
Ela olhou para a cadeira como quem encara um trono ou uma armadilha. Nunca tinha trabalhado em lugar fixo. Nunca tinha tido salário. A rua era o que conhecia, com suas regras cruéis e sua liberdade dura. Mas havia algo naquele ambiente que mexia com ela. Talvez a chance de aprender. Talvez o orgulho silencioso de ter sido notada por alguém do outro lado. Quanto eu vou ganhar? Ele respondeu com um número simples, direto. Era mais do que ela já tinha visto junto na vida. E tem almoço? Perguntou, fingindo despreocupação. Tem. E café da manhã também, se chegar cedo. Ela puxou a cadeira e sentou. Tá bom. Eu topo. Nos dias seguintes, o milionário observava à distância. Ela chegava cedo, aprendia rápido, fazia perguntas pertinentes e mostrava iniciativa. Mas também trazia a rua consigo. Desconfiava de tudo, evitava se aproximar demais dos outros funcionários e não se misturava nas pausas. A sombra da vida difícil que levava ainda estava ali, firme. Ele respeitava o ritmo dela, mas dentro de si sentia algo que não entendia bem. Um misto de curiosidade e empatia. E também, talvez, inveja. Aquela menina, com tão pouco, tinha coragem de enfrentar tudo com uma força que ele nunca conheceu. Ele, com seus milhões, com seus prédios e ações e reuniões, nunca se sentirá tão vivo quanto naquele momento à beira da água, sendo puxado por ela para fora do fundo. Na terceira semana, uma mulher entrou no projeto. Vestia saia longa, colares coloridos e carregava no olhar a força de muitas histórias. Era cozinheira e conselheira da casa, conhecida como Dona Zuleika. Figura respeitada no bairro, ela tinha fama de saber quando alguém mentia só pelo jeito de segurar o prato. E foi a primeira a se aproximar da menina. Você tem fome de mais do que comida, disse num fim de tarde, enquanto servia um ensopado quente. E isso é bom. Mas também pode te fazer esquecer de onde você veio. A menina não respondeu. Mas no dia seguinte, chegou mais cedo e ajudou a arrumar a cozinha. Foi o começo de uma amizade silenciosa, feita de gestos, olhares e silêncios respeitados. Enquanto isso, nos bastidores do projeto, as tensões cresciam. Alguns funcionários antigos, trazidos do círculo empresarial do milionário, começaram a olhar torto para a presença da garota. Ela não tinha currículo, não passará por entrevista formal e, ainda assim, estava ali, ao lado do chefe, participando de reuniões e decisões. Comentários maldosos começaram a circular. Ela ouviu um deles no corredor. Disseram que ela só estava ali porque o milionário se sentia em dívida. Que logo cansaria dela, como fazia com tudo. A frase entrou como veneno. Naquela noite, ela pensou em não voltar. Mas voltou. Voltou e enfrentou os olhares. Trabalhou dobrado. Organizou as pastas do projeto, cadastrou os primeiros jovens da comunidade e criou um pequeno mural com frases de motivação que colava na parede do salão principal. A primeira reviravolta veio quando sumiram documentos importantes de um dos programas de capacitação. Todos os olhos se voltaram para ela. Era mais nova, assim histórico, a Ossalva da rua. A acusação não foi direta, mas estava no ar. Ela se defendeu, mas ninguém parecia ouvir. O milionário, pressionado, pediu que ela se afastasse por alguns dias até que tudo fosse esclarecido. Ela saiu da sala em silêncio. Andou até a praça em frente ao casarão, sentou num banco e ficou olhando o movimento. Pela primeira vez, pensou que tinha sido burra em confiar. Que nunca pertenceria àquele mundo. Mas Dona Zuleika apareceu, sentou ao lado e entregou um papel dobrado. Era uma cópia dos documentos, que ela mesma havia guardado por segurança. Eles estavam no armário do coordenador do projeto. Ele havia esquecido que você os entregou. Mas não teve coragem de assumir o erro. E ninguém teve coragem de acusá-lo. A menina voltou. Dessa vez, com raiva. Enfrentou os funcionários, mostrou as provas. O coordenador tentou minimizar, mas acabou sendo afastado. O milionário chamou a garota para uma conversa privada. Ela estava fria.
Eu confiei em você, disse ela, dura. Eu também estou aprendendo a confiar, respondeu ele, olhando nos olhos dela. A relação entre os dois se fortaleceu depois disso. Não virou amizade imediata, mas ganhou camadas. Respeito, admiração, até cumplicidade. Ela continuava trabalhando duro. Em casa, ele começava a mudar pequenos hábitos. Afastava-se das reuniões vazias, passava mais tempo no projeto, caminhava pelas ruas com menos medo de ser notado. A cidade começava a moldá-lo, sem que percebesse. Em uma sexta-feira à noite, ele a seguiu discretamente até uma escadaria no Pelourinho. Queria entender por que ela saía sempre no mesmo horário. E ali, entre velas, cheiro de dendê e tambores de fundo, a viu cantando. A mesma voz que ouvirá semanas antes. Só que agora mais firme, mais aberta. Ela cantava com o coração. E, por um momento, ele sentiu que tudo o que aprenderá sobre sucesso e poder não significava nada comparado àquele instante. O vento da noite, o calor das velas, as vozes em coro. Era como se finalmente estivesse entendendo o que era viver de verdade. Na segunda-feira, ela chegou ao projeto e encontrou uma nova sala, pequena, mais equipada. Na porta, uma placa improvisada, oficina de música. Ela olhou para ele, sem palavras. Você canta. Outros também podem cantar. Ensina eles. Ela apenas assentiu. E pela primeira vez, sorriu de verdade. O som dos tambores ainda ecoava em sua mente quando ele chegou ao casarão na manhã seguinte. Era cedo, o sol mal havia despontado por entre os telhados coloniais do bairro histórico, e o ar tinha aquele cheiro de terra úmida misturado com café fresco vindo da cozinha de Dona Zuleika. O casarão começava a respirar vida por todos os cantos. O projeto finalmente tomava forma e, de forma surpreendente até para ele, não pelos motivos que havia planejado. Era a presença dela. Aquela menina que ele quase perdeu de vista no meio da multidão. Ela não apenas havia aprendido tudo o que lhe foi proposto, como começava a ensinar os outros. Criará uma dinâmica própria com os jovens da comunidade. As oficinas de música se tornaram o coração do projeto, atraindo crianças, adolescentes e até adultos que antes passavam longe de qualquer iniciativa institucional. Ele a observava sem se impor. Era novo para ele esse papel de espectador de algo que ajudava a construir, mas não comandava por completo. Durante anos, sua vida tinha sido marcada por metas, gráficos, investidores e planilhas. Agora, era guiado por vozes, melodias e um sentimento que ele não sabia nomear. Nas semanas que se seguiram, ela se tornou uma referência dentro do projeto. Não era por causa do cargo, pois oficialmente ainda era apenas assistente. Mas a maneira como escutava, como se fazia presente e como resolvia conflitos com uma firmeza nascida da rua, a colocava em posição de liderança natural. Um dos primeiros conflitos sérios surgiu quando um grupo de jovens mais velhos, que frequentavam a oficina de tecnologia, começaram a ridicularizar os da música, dizendo que cantar não dava futuro. Ela ouviu os comentários, esperou o momento certo e reuniu todos na sala principal. Sentada no chão, com um tamborim no colo, contou a história de sua infância. Como havia fugido de um abrigo aos 8 anos. Como dormia sob a marquise de uma loja no centro histórico. Como começou a cantar para espantar o medo. E como aquela música salvou sua vida, assim como ela tinha salvado a vida de alguém. As palavras atravessaram o ambiente como uma onda. Ninguém zombou novamente. Pelo contrário, alguns daqueles rapazes começaram a frequentar também as rodas de música, e as oficinas passaram a se complementar, com gravações, edição de áudio e até clipes sendo produzidos pelos próprios alunos. Enquanto isso, o milionário vivia uma transformação silenciosa. Seus hábitos mudaram. Começou a andar sem segurança. Deixou o terno de lado, trocando por roupas mais simples. Começou a ir ao projeto mesmo nos finais de semana. Os moradores da região passaram a conhecê-lo pelo nome. Alguns ainda o olhavam com desconfiança, mas muitos já o viam como alguém que estava tentando, mesmo sem entender tudo. A mudança interna, no entanto, vinha acompanhada de tensões externas. Sua empresa, em São Paulo,
começava a dar sinais de instabilidade. Um grande contrato internacional havia sido perdido. Alguns diretores começaram a questionar sua ausência, sua nova fase humanitária ou como chamavam com ironia. Ele sabia que teria que voltar em algum momento, mas adiava a decisão, como quem evita uma despedida. Em meio a esse cenário, uma figura inesperada retornou ao projeto. A antiga assistente pessoal dele, mulher de confiança por muitos anos, pediu para visitá-lo. Ele a recebeu com certa reserva. Ela chegou com a aparência elegante de sempre, mas com uma expressão diferente. Mais contida, mais sóbria. Ela quis conhecer o projeto, andou pelos corredores, ouviu a música vinda da oficina. Observou a menina de longe, depois se aproximou. Você é a garota que o salvou, não é? Ela respondeu com um olhar direto. Foi só reflexo. A mulher sorriu de leve. Foi mais do que isso. Ele não costuma deixar ninguém se aproximar. Você conseguiu. Houve um silêncio entre as duas. Depois, a assistente ofereceu ajuda. Disse que podia contribuir na organização, que tinha contatos, experiência. Mas não queria salário. Queria fazer parte. Ele aceitou com cautela, e ela começou a se envolver, aos poucos. A menina observava tudo com desconfiança. Conhecia demais os sorrisos falsos da vida. Mas, com o tempo, passou a reconhecer que havia ali uma verdadeira vontade de mudar. Um sábado à tarde, os jovens organizaram a primeira apresentação pública do projeto. Chamaram moradores, famílias, comerciantes da região. A menina coordenou tudo. Os meninos do audiovisual filmaram, os da gastronomia montaram uma pequena barraca de comidas típicas. Quando ela subiu ao palco improvisado para cantar a última música da tarde, ele estava ali, no fundo, entre os moradores. Pela primeira vez, aplaudiu de pé. Na semana seguinte, chegaram notícias preocupantes. A empresa dele perderia outro contrato. Os investidores pressionavam. Ele foi convocado a retornar com urgência. Passou a noite em claro. Pensou em tudo o que tinha construído até ali, mas também em tudo o que estava deixando ruir. Na manhã seguinte, reuniu a equipe do projeto e fez um anúncio inesperado. Iria transferir a gestão da fundação para um conselho formado por membros da própria comunidade, liderado por ela. Deixaria recursos suficientes para sustentar o projeto por pelo menos 2 anos. Mas precisava partir, pelo menos por um tempo, para cuidar de sua empresa. Ela ouviu tudo sem demonstrar emoção. Quando todos saíram, ficaram sozinhos na varanda. Você vai voltar? Ele olhou para o mar ao longe. Não sei. Talvez sim. Talvez não como antes. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você já é outro, disse. Isso ninguém tira. Ele sorriu. E você? Já é outra. Ela pensou um pouco. Ainda sou aquela que mergulhou. Só que agora sei por quê. Ele desceu a escadaria sem olhar para trás. Ela ficou ali, no alto, sentindo o vento bater no rosto, como se o mundo tivesse acabado de girar um pouco mais. Nos dias seguintes, ela assumiu a liderança com coragem. Organizou reuniões, ouviu sugestões, enfrentou problemas estruturais. Começaram reformas, novas oficinas surgiram. O projeto cresceu. Ganhou reconhecimento local, depois estadual. Enquanto isso, em São Paulo, ele reorganizava a empresa. Mudou sua gestão, trocou diretores, implantou parte da filosofia que aprenderá na Bahia. Foi difícil. Teve que tomar decisões duras. Perdeu amigos de negócios. Mas, aos poucos, reconquistou a confiança do mercado. Passaram-se 4 meses. Numa tarde de primavera, durante a inauguração de uma nova sala de artes visuais na fundação, uma caminhonete estacionou discretamente em frente ao casarão. Ele desceu, sem alarde, e entrou pela porta lateral. Ninguém o notou de imediato. A música da oficina ainda preenchia o ar. O cheiro de feijão e coentro vinha da cozinha. Crianças corriam pelo pátio.
Quando ela ouviu, não disse nada. Apenas sorriu. E ele soube que aquele era o lugar onde, pela primeira vez, ele havia sido salvo de verdade. Quando ele atravessou a porta da fundação pela segunda vez após meses longe, não foi o som da música nem os rostos felizes que mais o impactaram. Foi o cheiro. Um misto de tinta fresca, madeira envelhecida e comida caseira. Era o cheiro de um lugar vivo. Um espaço que não dependia mais dele para existir. Isso, por um lado, o enchia de orgulho. Por outro, trazia um sentimento agridoce que ele ainda não sabia explicar. Ela o recebeu com um abraço contido, direto, quase protocolar, mas com um brilho nos olhos que dispensava palavras. Ele notou que havia crescido mais do que imaginava. Não em altura, mas em postura. Seus gestos estavam mais seguros, sua fala mais articulada. O que antes era um impulso de sobrevivência agora se transformava em uma liderança orgânica e respeitada. A fundação tinha se transformado. Havia novas salas, novos murais pintados pelos próprios alunos e uma biblioteca comunitária montada com doações locais. As oficinas haviam se diversificado, além da música e da tecnologia, agora havia cursos de costura, percussão, teatro e gastronomia afro-brasileira. A culinária baiana, antes limitada à cozinha de Dona Zuleika, agora ganhava status de oficina com fila de espera. Era mais do que um projeto, era um centro de transformação. Naquela tarde, ele foi convidado a assistir a uma apresentação das turmas mais novas. Sentou-se entre os moradores, sem destaque, sem formalidades. No palco improvisado, crianças dançavam, cantavam e recitavam poesias sobre identidade, pertencimento e mudança. Quando uma menina de 9 anos declarou em voz firme que queria ser engenheira para construir casas que ninguém derruba, ele sentiu um nó na garganta. Depois da apresentação, ela o chamou para caminhar até o mirante nos fundos do casarão. Era um lugar reservado, com vista para o mar e uma brisa constante que aliviava o calor baiano. Sentaram-se no banco de pedra sob a sombra de uma mangueira. Você conseguiu manter tudo isso vivo, disse ele. Não fui só eu. Foi a comunidade. Eles estavam prontos. Só faltava alguém dizer que eles podiam. Ele ficou em silêncio por um tempo, observando os barcos lá embaixo. Você sente falta da rua? Perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Fitou o horizonte por alguns segundos. A rua é como cicatriz. Não some, mas ensina. Às vezes sinto falta da liberdade. De não ter que dar satisfação. Mas eu sei o que aquela liberdade custava. E hoje eu tenho outra. Posso escolher ficar. Isso é raro onde eu vim. Ele assentiu, compreendendo mais com o silêncio do que com qualquer explicação. Nos dias que se seguiram, ele participou de reuniões, visitou as oficinas, conversou com os jovens. Viu com os próprios olhos o impacto do trabalho. Mas também percebeu as dificuldades. Faltavam materiais, a burocracia atrasava pagamentos, e a manutenção do casarão era constante. Era um trabalho diário, longe do glamour das grandes campanhas publicitárias. Ali, a vitória vinha centímetro por centímetro. Uma tarde, durante uma roda de conversa com os jovens, uma adolescente perguntou por que ele havia escolhido ajudar aquela comunidade e não outras. A pergunta o pegou desprevenido. Respirou fundo antes de responder. Eu não escolhi. Fui puxado para cá. Literalmente. E entendi que às vezes a vida mostra caminhos que a gente não planejou, mas que fazem mais sentido do que tudo que a gente tinha imaginado. A sinceridade da resposta silenciou o grupo. A garota que fizera a pergunta sorriu e agradeceu. Mais tarde, ela se aproximou dele. Percebi que você ainda está com um pé lá e outro aqui. Vai embora de novo? Não sei. O que você acha? Acho que você precisa decidir o que quer plantar. Porque uma hora a semente vira árvore. E árvore não anda. As palavras ficaram com ele pelos dias seguintes. Era verdade. Ele vivia dividido.
Entre o mundo corporativo que havia construído com disciplina e frieza, e aquele novo mundo onde as pessoas tinham nome, história e emoção. Era um conflito interno que não se resolvia com lógica. Certa noite, enquanto revisava relatórios financeiros da fundação, percebeu que estava fazendo contas como fazia na empresa. Comparava investimento com resultado. Retorno com impacto. Mas ali, os números não contavam tudo. Como se media o sorriso de uma criança que antes passava os dias na rua? Como se traduzia em gráfico a confiança que renascia nos olhos de alguém que foi rejeitado a vida inteira? No dia seguinte, acordou cedo e decidiu caminhar sozinho pelas ruas do bairro. Passou por becos, mercados, igrejas. Parou para ouvir um grupo de capoeiristas treinando na praça. Viu mães conversando enquanto esperavam os filhos saírem da fundação. Observou o cotidiano que antes passava despercebido. Parou numa banca de livros usados e encontrou um exemplar surrado de um livro de filosofia que leu na juventude. Folheou por instinto e caiu em uma frase sublinhada a lápis: "A felicidade não está em possuir tudo, mas em fazer algo com o que se possui." Naquela noite, ele chamou todos os funcionários e colaboradores para uma reunião no salão principal da fundação. Ela estava lá, ao lado de Dona Zuleika, dos instrutores e dos jovens mais antigos. Ele ficou de pé no centro da sala, respirou fundo e anunciou sua decisão. "Eu decidi ficar. Não por obrigação, mas porque quero fazer parte de algo que cresce, mesmo com as dificuldades. Algo que me transforma também. Vou transferir o controle da minha empresa para sócios de confiança e me dedicar integralmente à fundação. Vamos expandir. Formar novos núcleos. E transformar essa ideia em um modelo que possa se multiplicar." Houve aplausos, lágrimas discretas, abraços tímidos. Ela não disse nada. Apenas se aproximou e encostou o ombro no dele, como quem disse: "Eu sabia." A partir daí, os meses seguintes foram de intensa atividade. Com sua presença constante, o projeto ganhou força. Parcerias com universidades foram firmadas. Profissionais voluntários chegaram. A fundação se tornou referência em inclusão social com foco em educação e cultura. Mas o sucesso não veio sem desafios. A prefeitura tentou tomar posse do casarão alegando questões burocráticas. Um grupo empresarial local tentou desacreditar o projeto na mídia, acusando-o de populismo. Foram semanas de tensão, reuniões e articulações. Mas a comunidade se uniu. Organizou abaixo-assinados, fez protestos pacíficos e usou as redes sociais para mostrar a importância da fundação. Venceram. Com a vitória veio também o reconhecimento. Prêmios, entrevistas, convites para palestras. Ele recusou muitos. Preferia estar ali, no dia a dia. Plantando ideias. Vendo os frutos nascerem. Certa tarde, durante uma entrevista especial para uma revista de circulação nacional, o repórter perguntou o que mais havia mudado em sua vida desde que foi salvo daquela queda na Bahia. Ele respondeu sem hesitar: "Eu aprendi que existem dois tipos de salvação. Uma é física. A outra é a de dentro. E foi ela quem me fez ver que viver, de verdade, não é só sobreviver." E a menina? Ela virou mulher. Líder. Educadora. E, às vezes, ainda canta nas noites de lua cheia, no mirante da fundação, quando o mar sussurra histórias antigas e o vento leva embora tudo que já não serve mais. O dia amanheceu abafado, o tipo de calor que anunciava a tempestade para o fim da tarde. A cidade respirava preguiçosa enquanto os primeiros moradores caminhavam em direção ao mercado, ao ponto de ônibus, às igrejas que abriam as portas cedo para os fiéis. No casarão da fundação, o movimento começava antes mesmo do nascer do sol. A cozinha de Dona Zuleika fervilhava com panelas e vozes baixas, os primeiros jovens já chegavam para preparar os instrumentos e os materiais das oficinas, e no salão principal, o som de um piano tímido anunciava mais um dia de aprendizado. Ela entrava pela porta dos fundos, como sempre fazia, com uma sacola de frutas do mercado e o cabelo ainda úmido da lavagem matinal no quintal. Agora era responsável por coordenar todas as atividades pedagógicas da fundação e, ainda assim, insistia em cuidar dos pequenos detalhes.
Conferia a limpeza das salas, testava os instrumentos antes das aulas, cumprimentava cada funcionário com um olhar que dizia: eu estou vendo você, você importa. O milionário estava no segundo andar, revisando os planos para a criação de um novo núcleo em outro bairro periférico da cidade. Os papéis se espalhavam sobre a mesa, mas o que realmente chamava sua atenção era a carta recebida no dia anterior. Um envelope sem remetente, apenas seu nome escrito à mão, com uma letra que ele não via há anos. Ao abrir, encontrou poucas palavras: estou na cidade. Precisamos conversar. É importante. O nome no final da carta pertencia ao pai que ele não via desde os 17 anos. Durante décadas, ele carregou um ressentimento silencioso. O abandono, a falta de explicações, a indiferença. Sua trajetória empresarial sempre foi marcada por essa ausência, a vontade de provar que conseguiria sozinho, que era suficiente, que não precisava de ninguém. E agora, com a vida virada do avesso, com novos valores, com raízes plantadas em solo inesperado, esse passado batia à porta com a força de uma tempestade. Naquela mesma manhã, enquanto ele refletia sobre o que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Ela o chamou para uma reunião com um grupo de mães da comunidade. Eram mulheres fortes, guerreiras, que queriam sugerir novas oficinas voltadas à maternidade, à autoestima feminina e à geração de renda. A reunião foi intensa, cheia de ideias, questionamentos, propostas ousadas. No final, ele estava exausto, mas inspirado. Quando ficaram a sós, ele mencionou a carta. Falou pouco, direto, como quem não quer dar espaço demais ao que ainda machuca. Você vai vê-lo? Ela perguntou, sem rodeios. Ainda não sei. Talvez seja a hora. Às vezes a gente precisa encarar a dor para não deixar que ela vire parede. Ele ficou em silêncio. Aquela menina de rua agora falava com a sabedoria de quem entendeu mais da vida do que muitos executivos que ele conheceu. 2 dias depois, ele foi ao encontro marcado. Um pequeno restaurante no subúrbio da cidade, simples, com cheiro de comida caseira e móveis antigos. O pai já estava lá, visivelmente mais velho, com a mesma expressão dura, mas agora tingida por uma sombra de arrependimento. A conversa foi tensa, cheia de pausas, frases atravessadas, lembranças que doíam. Mas também houve abertura. O pai admitiu seus erros, explicou o que pôde, pediu pouco. Apenas um espaço para recomeçar. Ele ouviu. Não prometeu nada. Mas saiu dali mais leve, como quem solta uma mochila cheia de pedras que carregava há anos. Nos dias que se seguiram, mergulhou ainda mais na fundação. Coordenou a ampliação das oficinas, ajudou a organizar um festival de cultura local que reuniu artistas de várias partes do estado e conseguiu a aprovação de uma nova lei de incentivo que traria recursos importantes para os próximos 2 anos. A fundação deixava de ser apenas uma promessa e passava a ser referência nacional. Mas com o crescimento vieram também os desafios. Um grupo político local começou a pressionar para que o projeto se tornasse um braço de sua campanha eleitoral. Ofereceram apoio financeiro em troca de visibilidade, cargos e influência. Ele recusou, claro. Mas a recusa teve preço. Começaram a circular notícias falsas sobre a gestão da fundação. Acusações infundadas, insinuações maldosas, tentativas de desacreditar o trabalho feito. A equipe ficou abalada. Ela ficou furiosa. Pela primeira vez em muito tempo, ele a viu perder a calma em público. Reuniu todos no salão e falou com firmeza, denunciando o jogo sujo, convocando a comunidade para proteger o que era deles. O discurso circulou nas redes sociais e ganhou força. A resposta foi imediata: pais, alunos, professores, moradores gravaram vídeos, escreveram cartas, organizaram uma caminhada simbólica em apoio ao projeto. O impacto foi tão grande que o grupo político recuou. A fundação saiu fortalecida. E ele, mais uma vez, teve a certeza de que não precisava mais estar no centro de tudo para que o projeto se mantivesse de pé.
A força vinha de todos. Uma tarde, ela o chamou para um passeio até o dique do Tororó, um dos locais mais simbólicos da cidade. Caminharam entre as esculturas dos orixás flutuando sobre a água. Ela falou pouco. Apenas comentou como era importante respeitar as raízes do lugar onde se pisa. Contou histórias da infância, das rodas de capoeira, das festas de Iemanjá, dos banhos de chuva dançando descalça nas ruas de pedra. Ele a escutava com atenção. Cada palavra dela era uma janela para um mundo que ele antes não conhecia. Na volta, passaram por uma escola pública abandonada. Ela parou e ficou observando o prédio com atenção. Esse lugar podia virar o segundo núcleo, disse. Tem espaço, tem história, só falta cuidado. Vamos ver isso. Poucos dias depois, já tinham iniciado os trâmites legais para a cessão do prédio. A prefeitura, pressionada pela opinião pública e pela força do projeto, cedeu o espaço. Um novo núcleo da fundação nasceria ali, dessa vez liderado por ela, com total autonomia. Ele seria apenas conselheiro. Foi quando ele decidiu que precisava dar um passo ainda maior. Convidou-a para um jantar no casarão, só os dois, com pratos preparados por Dona Zuleika. Não era uma ocasião romântica. Era um momento de passagem. Queria comunicar algo importante. Durante o jantar, com as luzes baixas e o som distante de uma roda de samba que acontecia no pátio, ele contou sua decisão. Eu vou deixar a cidade por um tempo. Não é fuga. É amadurecimento. Preciso cuidar de outras áreas da minha vida. Mas o projeto é de vocês. E eu quero que você assuma tudo. Oficialmente. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Você confia mesmo em mim? Mais do que já confiei em qualquer pessoa. Ela sorriu, com os olhos marejados. Então eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Quando voltar, não venha como o Salvador. Venha como parte. Ele assentiu. E naquela noite, depois que ela saiu, ficou sozinho no casarão vazio, ouvindo o eco de suas próprias escolhas. Pela primeira vez, não sentia culpa por partir. Sentia gratidão. O tempo passou com a rapidez de quem não pede permissão. Quando ele partiu mais uma vez, o céu estava claro, e a cidade parecia respirar com confiança. Desta vez, não houve tristeza nem despedidas longas. Ela o acompanhou até o portão da fundação, entregou-lhe um pequeno colar de contas azuis e brancas e disse apenas, para te lembrar de onde você renasceu. Ele guardou o colar no bolso da camisa e, ao caminhar em direção ao carro, percebeu que a sensação de ausência era bem diferente da anterior. Não era perda. Era continuidade. Durante os meses que se seguiram, ele reorganizou sua vida em São Paulo. Vendeu parte da empresa, criou uma diretoria voltada exclusivamente para projetos sociais e destinou uma porcentagem fixa do lucro anual para a expansão da fundação. Contratou jovens da periferia, abriu espaço para lideranças femininas e iniciou um programa interno de formação em gestão ética. Mais do que mudar a empresa, ele queria mudar a cultura que a sustentava. Mas não foi fácil. Encontrou resistência entre antigos sócios, precisou demitir executivos que não compartilhavam da nova visão e enfrentou críticas da imprensa financeira. Disseram que haviam enfraquecido a empresa por emoções demais. Ele não respondeu com entrevistas. Respondeu com resultados. E, pouco a pouco, a nova forma de pensar começou a gerar frutos inesperados, o aumento da produtividade, funcionários mais engajados, clientes mais fiéis. O que parecia risco, revelou-se revolução silenciosa. Enquanto isso, na Bahia, a fundação florescia com ainda mais intensidade. O segundo núcleo foi inaugurado com festa. A antiga escola pública, antes abandonada e coberta de mofo, foi transformada em um centro vibrante de atividades. O grafite nas paredes externas contava a história de mulheres negras que marcaram a história do Brasil. Nas salas, oficinas de moda, costura criativa, empreendedorismo e educação emocional ganhavam vida. Ela, agora reconhecida como coordenadora geral, ganhava espaço na mídia local e nacional.
Foi convidada para dar palestras, entrevistas e até participar de um documentário sobre líderes comunitárias que transformaram realidades. Mas jamais deixou a essência. Continuava indo ao mercado com sua sacola de pano, ajudava a dona Zuleika na cozinha e sentava com os jovens para ouvi-los antes de decidir qualquer coisa. Seu estilo de liderança era o reflexo direto da rua que a formou, olho no olho, palavra certa na hora certa e coragem de dizer não quando necessário. Houve momentos de crise. Um incêndio causado por um curto-circuito destruiu parte de uma das salas do núcleo novo. As doações atrasaram. Um grupo interno se desentendeu sobre o uso dos recursos. Mas em todos esses momentos, ela se manteve firme, convocando assembleias abertas, dando transparência total aos processos e ouvindo cada voz. Aos poucos, o projeto não era mais dela, nem dele. Era de todos. Ele acompanhava tudo à distância. Recebia relatórios, vídeos, telefonemas. Mas havia algo que o incomodava. Não era ciúmes da autonomia dela. Era algo mais íntimo. Uma espécie de vazio que nem o sucesso social nem as mudanças corporativas conseguiam preencher. Era saudade, sim, mas também uma espécie de deslocamento. Como se já não pertencesse totalmente a lugar nenhum. Num fim de semana de novembro, decidiu fazer uma visita surpresa. Pegou um voo sem avisar ninguém, desceu no aeroporto de Salvador e seguiu direto para a fundação. Chegou no final da tarde, com o céu tingido de laranja e azul. Ao entrar pelo portão principal, viu crianças correndo pelo pátio, ouviu música vindo das salas e sentiu aquele cheiro familiar de comida e terra molhada. Ela estava sentada no chão com um grupo de adolescentes, ensinando percussão. O sorriso surgiu no rosto dela antes mesmo de ele se aproximar. Foi um reencontro silencioso. Ele apenas se sentou ao lado dela e pegou um atabaque. Tocou com a mesma falta de ritmo de sempre, arrancando risos dos alunos. Naquela noite, houve um sarau no casarão. Jovens declamaram poesias autorais, outros cantaram músicas que compuseram nas oficinas. Uma menina de 8 anos subiu ao palco e recitou uma carta para a mãe, dizendo que agora sabia que podia sonhar. Ele ficou em silêncio o tempo todo, observando cada detalhe, como quem quer absorver o máximo antes que tudo acabe. Depois do evento, ela o levou até o mirante novamente. O mesmo banco de pedra, o mesmo vento, o mesmo som distante do mar. Mas agora, tudo parecia mais profundo. Como se aquele lugar soubesse guardar o que é essencial. Por que você voltou? Ela perguntou, sem encarar diretamente. Queria me lembrar de quem eu sou de verdade. E lembrou. Acho que sim. Aqui é o único lugar onde eu não sinto que preciso provar nada. Ela assentiu. Ficaram ali por um longo tempo, sem falar, apenas dividindo o silêncio. No dia seguinte, ele fez algo que nunca tinha feito. Participou como aluno de uma das oficinas. Sentou numa roda de capoeira, vestiu o abadá emprestado, tentou aprender os movimentos, riu de si mesmo. No final, um dos jovens lhe disse: Você pode ser rico, mas aqui você é só mais um. Isso é bom, né? Ele respondeu com sinceridade. É o melhor que já senti. Ao final daquela semana, propôs uma nova etapa do projeto. Um intercâmbio entre jovens da fundação e outras comunidades do país. Eles viajariam, conheceriam outras realidades, levariam suas experiências, trocariam saberes. A proposta foi recebida com entusiasmo. E, pela primeira vez, ele pediu que ela coordenasse tudo sem sua supervisão direta. Eu confio em você, disse. Mais do que confiei em mim por muito tempo. Ela sorriu. Então agora estamos quites. Nos meses seguintes, ele voltou a São Paulo, mas com visitas frequentes à fundação. A cada retorno, era recebido não como uma figura distante, mas como alguém da casa. Participava das atividades, dormia no casarão, comia no refeitório com todos. Sua figura de milionário começava a desaparecer diante das novas definições que ele próprio construía, de mentor, aliado, aprendiz. O projeto cresceu ainda mais.
Foram inaugurados núcleos em outras cidades da Bahia, depois em Minas Gerais e no Maranhão. A estrutura se multiplicava, mas sem perder o espírito original do acolhimento, escuta e transformação. Certa manhã, durante a cerimônia de abertura de um novo núcleo em Ilhéus, ele subiu ao palco e, diante de centenas de jovens, disse: Eu passei a vida inteira buscando sucesso. Mas só aqui entendi o que é significado. O que é viver para além de mim. Hoje eu sei, e minha maior conquista foi ter sido salvo por alguém que ninguém via. E, através dela, ter aprendido a ver todo mundo. A plateia aplaudiu. Ela estava ao lado dele, com os olhos marejados, segurando o colar que ele ainda usava no pescoço. O colar que ela lhe dera meses antes. Ele nunca tirara. Naquela noite, sentados novamente no mirante, ela o olhou de um jeito diferente. Você percebeu? Agora você também é raiz. Asas, eu já sabia que tinha. Ele sorriu. Olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez, não sentiu falta de mais nada. O ano já caminhava para o fim quando ele recebeu o convite que colocaria tudo em xeque novamente. Uma conferência internacional sobre filantropia e impacto social em Lisboa. Um palco disputado, com presença de líderes mundiais, empreendedores sociais, políticos e nomes reconhecidos da mídia. O convite veio com uma carta pessoal de uma figura respeitada no cenário global e queremos ouvir sua história. O mundo precisa entender o poder da transformação que vem de dentro para fora. Ele hesitou. Não por medo de falar, mas porque sabia o que aquele convite representava. Era o início de uma nova etapa. Uma em que seu trabalho deixaria de ser local e começaria a ecoar em outras geografias. Parte dele queria recusar. Afinal, a fundação não era sobre ele. Mas outra parte compreendia que talvez compartilhar o que tinham construído fosse também uma forma de proteger aquilo tudo. De espalhar a semente. Ela foi a primeira pessoa com quem ele compartilhou a notícia. Você vai aceitar? Perguntou, enquanto revisava relatórios de impacto com um grupo de jovens. Ainda não sei. Parece que ir sair de novo pode ser deixar vocês para trás. Ela riu, com aquele jeito direto que nunca abandonou. Você não entendeu ainda, né? A gente não é mais uma âncora. Somos vento. Vai. Leva o que a gente é para onde for preciso. Só não esquece de voltar. O brilho nos olhos dela era ao mesmo tempo de incentivo e de cuidado. Como quem solta, mas segura o fio invisível que liga duas histórias. Ele aceitou o convite. Nos dias que antecederam a viagem, mergulhou em uma preparação intensa. Conversou com os educadores da fundação, revisitou vídeos de antes e depois dos jovens atendidos, releu cartas escritas por crianças e mães da comunidade. Tudo aquilo comporia a sua fala. Mas queria que fosse mais do que números e resultados. Queria que fosse alma. A partida foi discreta. Nenhuma grande despedida. Apenas um abraço demorado dela, um bilhete escrito à mão e uma pulseira de tecido feita por um dos alunos mais antigos. No aeroporto, sentado à janela, olhou o céu e sentiu pela primeira vez em anos que estava pronto. Pronto para contar a verdade. A dele. E a deles. A conferência foi realizada em um antigo teatro restaurado, no coração da cidade. Um lugar de beleza clássica, com vitrais coloridos e cadeiras de veludo vermelho. Quando chegou, sentiu-se pequeno diante de tantos nomes de peso. CIOR, filantropos, ativistas, escritores. Mas bastou ouvir as primeiras falas para perceber que havia algo faltando em quase todas elas, em verdade vivida. Quando chegou sua vez, o auditório estava lotado. Ele subiu ao palco sem roteiro. Apenas com o colar, a pulseira e o bilhete que ela lhe dera no bolso. Começou falando de um homem que caiu no mar. De como foi salvo por uma menina de rua. Mas deixou claro que a história real começou depois. Quando ele, acostumado a controlar tudo, precisou aprender a escutar. Quando, pela primeira vez, descobriu que sua fortuna mais valiosa não estava em bancos, mas em relações. Falou da fundação. Das crianças.
Das oficinas. Do casarão que virou lar. Mas falou também da sua transformação pessoal. Do vazio que o luxo não preenchia. E do quanto havia aprendido com quem o mundo costumava ignorar. Não foram aplausos que vieram ao fim da palestra. Foi silêncio. Um silêncio denso, respeitoso, emocionado. Depois, as palmas vieram como uma onda. De pé. Longa. Quente. Ele desceu do palco com os olhos marejados. Sabia que algo havia mudado ali. Nos dias seguintes, foi procurado por representantes de várias organizações. Queriam reproduzir o modelo da fundação em outros países. Quiseram comprar a ideia, patentear o método, dar prêmios e transformar o projeto em marca. Ele recusou tudo que transformasse o que era raiz em produto. Mas aceitou parcerias que respeitassem a essência. Quando voltou para o Brasil, encontrou a fundação ainda mais vibrante. O núcleo de Ilhéus agora contava com uma rádio comunitária e uma pequena cooperativa de alimentos orgânicos. Em Salvador, novas turmas tinham sido formadas com fila de espera. Mas o que mais o emocionou foi ver que ninguém sentirá sua ausência como antes. O projeto andava com suas próprias pernas. E isso era libertador. Ela o recebeu com um sorriso largo e uma provocação. Fiquei sabendo que agora é celebridade internacional. Ele riu. Prefiro ser seu ajudante no refeitório. Ela entregou um avental. Então vai lavar as panelas de Zuleika que estão te esperando. E ele foi. Naquela noite, organizaram um mutirão de limpeza e reorganização dos espaços. Jovens, voluntários, professores, todos juntos. Riam, conversavam, dançavam entre uma tarefa e outra. E ele, no meio, mais uma vez se sentia parte de algo verdadeiro. Quando todos se foram, ele e ela ficaram sozinhos no pátio. Você percebeu como tudo isso é maior do que a gente? Ela disse. Sim. E ao mesmo tempo, cada detalhe ainda carrega a gente. Ela olhou para o céu. Lembra da noite em que você caiu no mar? Como esquecer? Pois é, naquela noite, eu também estava afundando. Não na água, mas na vida. A diferença é que, naquele instante, você gritou. E eu ouvi. E agora, quando eu grito, tem uma cidade inteira ouvindo. Ele não respondeu. Apenas pegou a mão dela e a segurou por um longo tempo. Nos meses seguintes, começaram a viajar juntos. Foram convidados a apresentar o modelo da fundação em universidades, fóruns e eventos sociais. Visitavam comunidades, ouviam histórias, aprendiam e compartilhavam. Mas voltavam sempre. O casarão era o ponto de partida. E de chegada. Durante uma viagem ao interior da Bahia, conheceram uma comunidade ribeirinha com crianças que nunca haviam frequentado a escola. Dormiram em redes, comeram peixe fresco à beira do rio, ouviram histórias antigas contadas por anciãos. Na volta, criaram um programa de educação itinerante. Uma biblioteca ambulante, oficinas móveis, internet via satélite. Foram até os lugares onde ninguém ia. Cada novo passo vinha com novos obstáculos. Faltava estrutura, as estradas eram ruins, o apoio público oscilava. Mas o projeto crescia. E com ele, o vínculo entre os dois também amadurecia. Não havia declarações. Não havia promessas. Mas havia presença. Num fim de tarde, sentados no mesmo mirante de sempre, ela olhou para ele e disse: Você já percebeu que tudo isso só aconteceu porque a gente se viu? Ele assentiu. E se respeitou, completou. Foi então que ela tirou do bolso um papel amarelado, dobrado várias vezes. É o bilhete que te dei antes da viagem. Quer saber o que escrevi? Quero. Ela leu, com voz firme: Vá mostrar ao mundo o que aprendeu aqui. Mas volte para lembrar de quem te ensinou a ver com o coração. Ele fechou os olhos por um instante. E você? Perguntou. O que vai fazer agora? Continuar. Mas dessa vez, talvez, e com você do meu lado. Dessa vez, ele não hesitou. Então vamos.
E ficaram ali, entre o mar e o mundo, sabendo que o que tinham construído era mais do que uma história. Era um novo jeito de existir. O inverno dava seus últimos sinais quando eles retornaram a São Paulo após mais uma série de viagens pelo interior do país. A cidade, com seu ritmo acelerado e seu céu cinzento, parecia contrastar demais com a calmaria e o calor do Nordeste que tinham deixado para trás. Ainda assim, havia algo diferente no ar, uma energia nova que ele não sentia há anos. A fundação agora tinha um programa robusto de intercâmbio que permitia a jovens de várias comunidades conhecer outras realidades, trocar experiências e criar redes de apoio. As histórias que esses jovens traziam eram profundas, de superação, esperança e, sobretudo, aprendizado. Durante meses, ele e ela trabalharam juntos para garantir que esses programas funcionassem sem perder a essência que os tornava únicos, da escuta e o respeito pelas vozes locais. No escritório da sede da empresa, ele começou a se envolver em uma nova frente que misturava sustentabilidade, inovação social e responsabilidade corporativa. O desafio era grande: como fazer o mercado entender que lucro e propósito podiam caminhar juntos sem que um devorasse o outro. As reuniões foram tensas, com executivos resistentes e clientes tradicionais. Mas ele persistiu. O que aprendeu na fundação servia como base para defender seu novo modelo. Era uma luta diária, cheia de pequenas vitórias e grandes concessões. Ela, por sua vez, mergulhou em cursos de gestão cultural e direitos humanos. Queria levar a fundação além dos muros da Bahia, buscando alianças com outras organizações sociais e governos. Envolveu-se em grupos de discussão sobre políticas públicas e inclusão social. Sabia que aquela era uma batalha que precisava ser travada em vários frontes. Apesar da rotina intensa, eles reservaram tempo para encontros simples e caminhadas em parques da cidade, visitas a exposições de arte contemporânea, tardes em cafés escondidos onde falavam de sonhos e medos. A conexão entre eles crescia sem pressa, alimentada pela sinceridade e pela troca constante. Certo dia, uma crise inesperada surgiu. Um dos principais patrocinadores da fundação anunciou que retiraria seu apoio por conta de mudanças internas na empresa. O golpe foi duro. Mais do que o recurso financeiro, o que abalou foi a incerteza sobre o futuro de vários projetos. A fundação dependia daquela verba para manter as oficinas de educação e cultura, além de oferecer bolsas de estudo para os jovens. Ela convocou uma reunião urgente com a equipe e os jovens líderes. Juntos, decidiram que precisavam diversificar as fontes de financiamento, apostando em pequenas doações, eventos culturais, parcerias locais e crowdfunding. Criaram uma campanha que mostrava a força da fundação através dos relatos daqueles que tiveram suas vidas transformadas. O movimento ganhou apoio rapidamente e, em poucos meses, conseguiram reverter a situação, ainda que sem recuperar completamente o valor perdido. Enquanto isso, ele enfrentava um dilema pessoal no comando da empresa. Um novo investidor queria entrar com uma proposta agressiva que poderia significar lucros altos, mas que afetaria diretamente a comunidade onde a fundação atuava. A pressão era enorme. Sócios e conselheiros o pressionavam a aceitar o negócio, enquanto ele via, com clareza, o impacto negativo que isso causaria. Numa noite de insônia, ele ligou para ela. "Não sei se consigo fazer isso", disse, a voz pesada. "Lembre-se do porquê", respondeu ela. "É o que me mantém acordado", confessou. Eles passaram horas conversando, desenhando cenários, avaliando consequências. Decidiram juntos que a fundação e a empresa precisavam caminhar lado a lado, mas com princípios inegociáveis. Recusaram a proposta do investidor, mesmo sabendo que isso poderia causar uma desaceleração temporária nos negócios. Essa decisão fortaleceu o compromisso deles com a integridade, mas também trouxe tensões internas. Alguns executivos deixaram a empresa, insatisfeitos com as mudanças e a visão menos convencional. Foi uma limpeza dolorosa, mas necessária. No meio dessas turbulências, eles encontraram refúgio em projetos menores, onde podiam ver o impacto direto de seu trabalho. Visitaram juntos uma escola na periferia onde um antigo aluno da fundação agora era professor. Assistiram a uma apresentação de dança que emocionou a todos, com jovens que encontraram na arte uma forma de expressão e resistência.
Ela confessou a ele, numa dessas visitas, que às vezes sentia medo de não dar conta de tudo. Ele segurou sua mão e disse que o medo era parte da jornada, mas que não estavam sozinhos. Foi nesse período que a Fundação lançou um programa especial voltado para mulheres, focado em liderança, empreendedorismo e apoio emocional. A ideia surgiu depois que muitas jovens da comunidade manifestaram o desejo de ampliar seus horizontes e fortalecer suas vozes. As oficinas incluíam debates sobre direitos, autoestima, saúde mental e capacitação profissional. O programa teve um impacto imediato. Muitas mulheres passaram a ocupar posições de liderança em suas comunidades, criaram pequenos negócios e redes de apoio. A força delas virou inspiração para toda a fundação. Ao mesmo tempo, ele passou a dedicar mais tempo à escrita. Começou a registrar suas experiências em um diário público, que virou blog e depois livro. Compartilhava os desafios de transformar uma empresa tradicional em um agente de mudança social, as lições aprendidas e as histórias de vida que o inspiravam diariamente. A recepção foi calorosa, com leitores emocionados, críticas positivas e convites para palestras. Mas a verdadeira transformação vinha da convivência com ela. A relação entre eles amadureceu em uma cumplicidade que não precisava de palavras para ser sentida. Ele descobriu que podia ser vulnerável, expressar suas inseguranças e receber apoio. Ela aprendeu a confiar ainda mais, sabendo que juntos podiam superar os obstáculos. Certo dia, ao caminhar pelas ruas do centro, ela observou uma senhora vendendo artesanato em um carrinho. As peças eram feitas com técnicas tradicionais, mas poucos passavam por ali. Decidiu que a fundação precisava criar uma ponte para valorizar e fortalecer esses pequenos negócios locais. Com a ajuda dos jovens, organizaram uma feira cultural mensal, reunindo artesãos, músicos e chefes locais. A iniciativa não só gerou renda para os envolvidos, mas também fortaleceu a identidade cultural da comunidade, resgatando histórias, sabores e saberes que corriam o risco de se perder. Essa conexão com a cultura local passou a ser um elemento central em todas as decisões da fundação e da empresa. O respeito pelas tradições, o uso de ingredientes regionais nas oficinas de culinária, a valorização da música e da arte de rua influenciavam o jeito como os projetos eram concebidos e executados. Eles sabiam que esse era o diferencial. O elemento que tornava a fundação não apenas eficaz, mas também amada e respeitada. O tempo passou e, com ele, vieram novas propostas, novos desafios e novas conquistas. A fundação expandiu para outros estados, sempre mantendo a raiz baiana viva em cada núcleo. A empresa, agora mais consciente, ganhou prêmios por inovação social e ambiental, mas sem perder a humildade. Em uma das cerimônias de premiação, ele fez um discurso que marcou a todos. Disse que a maior riqueza não estava em cifras ou propriedades, mas na capacidade de transformar vidas, de criar redes de solidariedade e de dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Ela estava ao seu lado, sorrindo, emocionada. A jornada deles ainda não tinha fim, mas já era um exemplo para muitos. No fundo, ambos sabiam que a maior vitória não estava em títulos ou reconhecimento, mas na certeza de que juntos haviam construído algo que ultrapassava qualquer barreira, uma verdadeira comunidade de coração e propósito. A primavera trouxe chuvas inesperadas naquela região da Bahia, enchendo rios e córregos que até então estavam quase secos. Para muitos, era motivo de festa e esperança, mas para a fundação e a comunidade, significava um desafio imenso. As fortes tempestades causaram alagamentos em áreas próximas, incluindo algumas das casas dos jovens atendidos. Os danos foram significativos, e a fragilidade estrutural de várias construções antigas se revelou mais grave do que imaginavam. Na manhã seguinte à primeira grande chuva, ele e ela visitaram as comunidades atingidas. O cheiro de terra molhada misturava-se ao da madeira úmida e da poeira que ainda se acumulava nos cantos das ruas. As crianças estavam encharcadas, mas corriam e riam, como se a água fosse uma festa, não uma ameaça. Os adultos, porém, demonstravam preocupação visível. Muitas famílias perderam móveis, roupas e até documentos importantes. Ao chegarem, encontraram uma multidão reunida na praça central, discutindo os próximos passos para reorganizar a vida que a tempestade havia desfeito. A sensação de urgência era palpável.
Eles entenderam que precisariam agir rápido para não deixar ninguém para trás. O primeiro obstáculo apareceu imediatamente: a burocracia para obter ajuda oficial era lenta e complexa. Era preciso documentos, laudos, cadastros e a estrutura local já estava sobrecarregada. Sem suporte governamental rápido, a Fundação se viu diante da responsabilidade de liderar os esforços de reconstrução. Foi então que a força da rede construída ao longo dos anos se fez presente. Jovens líderes, professores, voluntários e moradores uniram forças para criar um plano emergencial. Com recursos próprios, angariações de última hora e doações da comunidade, organizaram mutirões para limpar ruas, consertar telhados e distribuir mantimentos. Eles trabalharam sem descanso, de sol a sol, sentindo a exaustão no corpo, mas sem perder a esperança no olhar. Durante as noites, sentavam-se em rodas pequenas, dividindo histórias, planos e medos, sempre incentivando uns aos outros. Numa dessas noites, ele percebeu que seu cansaço não vinha apenas do esforço físico, mas da angústia interna que teimava em crescer. O medo de não ser suficiente, a sensação de responsabilidade esmagadora. Naquele momento, a vulnerabilidade que antes escondia tornou-se visível. Ela sentou ao lado dele e disse: Você não está sozinho. Lembra do que aprendemos? O segredo está na confiança, não só nos outros, mas em nós mesmos. Ele assentiu, sentindo um alívio inesperado. Os dias seguintes foram intensos. Entre reuniões para captar fundos emergenciais e a logística para a reconstrução, um conflito interno crescia na comunidade. Algumas famílias questionavam a prioridade dos recursos, outras discordavam sobre as melhores estratégias. O que parecia um problema pontual tornou-se uma tensão crescente. Para resolver, eles promoveram uma assembleia aberta, onde todos puderam expressar suas opiniões. Foi um momento de escuta real, com respeito às diferenças e busca por consenso. A decisão coletiva fortaleceu o senso de pertencimento e reduziu conflitos. Durante as semanas que se seguiram, a Fundação passou a atuar também como mediadora, ajudando a transformar disputas em diálogos construtivos. Em meio a tudo isso, uma notícia chegou por e-mail que o surpreendeu: um grande grupo empresarial estava interessado em apoiar a reconstrução, desde que o modelo da Fundação fosse expandido para outras cidades afetadas pelas enchentes. Era uma oportunidade valiosa, mas também trazia o risco de perder o controle sobre os valores que norteavam o trabalho. Depois de muitas conversas, decidiram aceitar a parceria, mas com cláusulas rigorosas que garantissem a autonomia da Fundação e o respeito à cultura local. No entanto, essa decisão causou um desconforto inesperado entre os jovens líderes. Alguns temiam que a entrada de um grande patrocinador mudasse a essência do trabalho, tornando-o mais comercial e distante das reais necessidades. Eles pediram um encontro exclusivo com ele e ela para manifestar seus receios. Foi um momento delicado, de escuta profunda e muita sinceridade. Ele percebeu que, para continuar, precisaria renovar sua liderança, não apenas comandar, mas inspirar e ceder espaço para que outras vozes crescessem. Ela reforçou que a transformação era coletiva e que os jovens tinham um papel fundamental nesse processo. Foi decidido que os jovens assumiriam funções de coordenação em alguns projetos, recebendo treinamento e autonomia para agir. Essa mudança não foi fácil. Exigiu dele paciência, humildade e disposição para aprender com quem, anos atrás, era apenas criança. Em meio a essas mudanças, o trabalho cultural ganhou força. A feira de artesanato se expandiu e passou a incluir shows de música regional, exposições de arte e oficinas de dança. A cultura, antes vista como entretenimento, revelou-se um elemento essencial para a reconstrução da autoestima coletiva. Ela fortalecia identidades, gerava renda e unia as pessoas em torno de objetivos comuns. Certa tarde, ao visitar uma das escolas da rede pública parceira, ele conversou com uma professora que relatou como os alunos que participavam das oficinas apresentavam melhor desempenho e maior motivação. Ela sorria com esperança, e ele entendeu que aquela era a prova viva de que o investimento social valia cada esforço. Mas a pressão era constante. A empresa, mesmo com os ajustes, enfrentava dificuldades em se adaptar a um mercado que valorizava cada vez mais transparência e responsabilidade social. Investidores tradicionais demonstravam ceticismo, e algumas negociações emperravam.
Em uma reunião tensa com o conselho, ele ouviu críticas duras e sugestões de retorno ao modelo antigo, mais conservador e focado exclusivamente em resultados financeiros. O conflito entre valores pessoais e interesses corporativos atingiu seu ápice. Naquela noite, refletindo sobre tudo, ele percebeu que não podia mais adiar a decisão que vinha tomando internamente há meses e a necessidade de transformar radicalmente a empresa, mesmo que isso significasse abrir mão de privilégios e aceitar riscos. Com o apoio dela, começou a desenhar um novo modelo de negócios, que priorizasse impacto social, sustentabilidade e governança participativa. Paralelamente, continuava a fortalecer a fundação, agora com uma estrutura mais robusta, que incluía equipes dedicadas à pesquisa, comunicação e advocacia. A cada desafio, eles se tornavam mais fortes, mais conectados com o propósito. O inverno tinha passado. A tempestade havia provocado danos, mas também renascimentos. No último dia daquele ciclo intenso, durante uma festa na comunidade, ele olhou ao redor e viu rostos iluminados pela música, pela dança e pela esperança. Soube ali que, apesar das dificuldades, havia encontrado o caminho certo. Era uma estrada longa, cheia de curvas e surpresas, mas onde cada passo valia a pena. Ela se aproximou, estendendo a mão, e juntos eles dançaram sob o céu estrelado, celebrando a força da vida que pulsa mesmo depois da tempestade. O verão se anunciava quente e vibrante quando ele decidiu que era hora de revisitar o local onde tudo começara, sorriu que quase lhe tirara a vida naquela tarde fatídica meses atrás. A cidade litorânea, com suas praias extensas, cores fortes e a mistura de aromas do mar e da Mata Atlântica, parecia estar em festa. O sol brilhava intensamente, o céu era de um azul profundo, e o vento carregava o som distante das ondas quebrando. Ele estava ali para um evento especial, organizado pela fundação e pela comunidade local, para celebrar as conquistas e o futuro que se desenhava à frente. Entre os convidados, estava ela, essa menina de rua que, com coragem e rapidez, fizeram o impossível naquele dia de afogamento. Ela não era mais a menina invisível que a cidade ignorava, mas uma jovem respeitada e amada, símbolo de superação e força. Enquanto caminhava pelo calçadão, ele sentia o coração bater mais forte, misturando gratidão e emoção. Aquele encontro, tão inesperado no passado, agora era a base de um vínculo que transformará não apenas suas vidas, mas de toda uma comunidade. No palco montado à beira-mar, os jovens da fundação apresentavam números de dança e música, inspirados nas tradições locais. A multidão vibrava a cada performance, contagiada pela alegria e energia que emanava de cada gesto. Ele percebeu que aquela festa era mais do que uma comemoração, era uma afirmação de que, apesar das adversidades, a esperança sempre encontra um caminho. Após as apresentações, ele subiu ao palco para falar. Sua voz, firme, carregava a emoção de quem viveu para contar uma história de resiliência. Disse que aquela menina havia lhe ensinado a verdadeira importância da coragem e do amor ao próximo. Que, graças a ela, redescobriu o valor da vida e a força de uma comunidade unida. Ela foi chamada para o palco, tímida, mas com um sorriso radiante. No rosto, a marca das dificuldades, mas também a luz da determinação. Ele entregou-lhe um microfone, e ela falou com uma sinceridade que emocionou todos. Contou como, mesmo nas ruas, jamais perdeu a esperança. Como o encontro com ele foi um ponto de virada, um sinal de que sua vida poderia ser diferente. A partir daquele dia, ela decidiu que lutaria para mudar seu destino e o de outros jovens que enfrentavam situações semelhantes. Ela revelou que, graças à fundação, estava estudando e ajudando outras crianças a encontrar um caminho melhor. A plateia aplaudiu de pé, enquanto lágrimas escorriam por rostos de várias idades. Depois da cerimônia, eles caminharam juntos pela praia, conversando sobre sonhos, planos e o futuro. Ela falou da vontade de ser assistente social para ajudar quem precisa. Ele compartilhou seus projetos de ampliar ainda mais a fundação e a empresa, sempre com foco no impacto positivo. O sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de tons alaranjados e rosados. Naquele momento, ambos sabiam que aquela ação incrível, iniciada por um ato de coragem, havia entrelaçado para sempre suas histórias e transformado o destino de muitos. Era o começo de uma nova etapa, cheia de desafios, mas também de possibilidades infinitas.
Com o mar ao fundo e o som das ondas embalando seus passos, eles seguiram juntos, prontos para escrever os próximos capítulos daquela jornada. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o Esperança nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.